Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia, aqui pela Virando TV, a sua mais nova TV web de Poços de Caldas e região. A gente vai falar hoje na edição desta quarta-feira a respeito ainda das chuvas, né, os reflexos das chuvas aqui em Poços de Caldas e também na região aqui sul de Minas, onde algumas cidades foram atingidas, famílias aí afetadas com as inundações. A gente vai falar também a respeito da Caldense, que se prepara para o jogo contra o Galo no próximo domingo. O Ailton Fonseca vai trazer tudo para você daqui a pouquinho. Também tem um alerta aos pais sobre uma nova brincadeira de mau gosto que está circulando pelas redes sociais. É muito importante os pais ficarem atentos a este recado. Bom, a gente começa então dando aí, fazendo aí um balanço, como que foram as chuvas ontem aqui em Poços de Caldas, né, que resultou aí em alagamentos no Jardim Kennedy, principalmente, e atingindo aí 15 famílias, pelo menos 15 famílias foram atingidas aí com os alagamentos ontem no Jardim Kennedy. No final do dia, a água baixou e as pessoas, segundo o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, as pessoas que haviam deixado as casas retornaram para seus imóveis no final do dia, depois que a água baixou. Mesmo assim, de acordo com a secretária de Promoção Social, Luzia Martins, os agentes estão à disposição das famílias lá no CRAS, no bairro, para poder prestar assistência, orientar as pessoas que tiveram contato com a água da chuva, com a água da inundação, para procurar o atendimento na unidade de saúde, e também estão lá para poder destinar, encaminhar cestas básicas para aquelas pessoas que necessitarem. Portanto, aí no Jardim Kennedy a situação está normalizada, entre aspas, né, porque se continuar chovendo pode ser que o Ribeirão volte a encher novamente, e aí a Defesa Civil está monitorando a situação no bairro, que por enquanto é tranquila, voltou ao normal. A expectativa, de acordo com a secretária de Promoção Social, é que seja aprovado aí, feito um decreto pelo prefeito Sérgio Azevedo, para que seja colocado à disposição o auxílio aluguel, né? O auxílio aluguel para as famílias que moram em situação de risco. Isso aí deve ser feito aí mais para frente ainda, para poder resolver essa questão das pessoas que moram naquela região em situação de risco. E a gente continua falando de Poços de Caldas agora sobre a Avenida Remígio Prézia, que foi e continua sendo interditada por conta do risco de queda de parte da rua após aí a chuva de ontem, com a força do Ribeirão aí da Serra, que acabou movimentando os gabiões que foram feitos ali justamente para conter esse barranco, mas por conta da quantidade de chuva o terreno ficou alagado, e aí houve aí essa queda aí da parte do barranco. Inclusive tinha um ponto de ônibus ali, foi retirado pelo risco de queda mesmo. Vocês podem ver aí que a calçada deslocou bastante, né? Houve esse afundamento aí e risco aí para os carros que circulam nessa região, sentido bairro, centro do bairro, né? O pessoal que vai para a zona leste utiliza muito essa via aí para poder se deslocar para a região leste da cidade. Então, a orientação é que os motoristas procurem outras rotas alternativas. Quem precisa passar por ali, procurem outras rotas, como a própria Vigílio Silva, que é o Coronel Vigílio Silva, que é uma alternativa para o pessoal não passar ali e se arriscando, tá ok? A gente continua falando de chuva agora em Campestre. Ontem o prefeito de Campestre havia já feito o decreto de calamidade pública por conta da situação da cidade, que foi atingida pela chuva. Algumas escolas tiveram aula suspensa por conta do volume de água e da situação que estava na cidade. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas esteve também socorrendo algumas vítimas e acabou fazendo vistorias em alguns imóveis que correm o risco de deslizamento. Olha aí, vocês conferem aí, esse é um dos imóveis que os bombeiros tiveram. O muro deste prédio em construção caiu sobre uma casa. Felizmente ninguém ficou ferido, porque não havia ninguém na casa no momento que houve essa queda aí. Mesmo assim, o pessoal do Corpo de Bombeiros, da primeira companhia aqui, esteve orientando as pessoas em situação de risco, em encostas, para que observem a movimentação de terra. Se houver necessidade, tem que deixar o imóvel para não correr o risco aí
de cair. E a chuva também deixou aí 100 pessoas desalojadas em Bandeira do Sul. Depois a gente vai voltar a falar sobre a situação lá em Bandeira do Sul, com o nível do rio Marambaia, que subiu e alagou aí boa parte do centro em Bandeira do Sul, deixando 100 famílias desalojadas. Ontem mesmo o pessoal do Corpo de Bombeiros esteve lá ajudando as famílias, juntamente com brigadistas e também voluntários, né? Inclusive o nosso amigo Luciano Perillo esteve lá, enviou umas fotos para a gente aí da situação, como ficou Bandeira do Sul após a enchente do rio Marambaia, que ainda está com um nível alto ainda. A situação é preocupante em Bandeira do Sul, está sendo acompanhada. A prefeitura ainda contabiliza os danos, né? 136 casas inundadas, então a situação é muito precária, muito caótica na cidade, merece aí toda a atenção e o monitoramento dos órgãos de segurança por conta do volume do rio Marambaia. E tem mais chuva, viu, gente? Tem mais chuva também em Machado. Machado fica próximo aqui também. Muita gente de Machado mora aqui em Poços de Caldas e acompanha a situação de familiares que ficaram lá. Com a chuva de ontem, o rio Machado ele começou a encher, a transbordar em Poço Fundo, onde ele nasce, e deixou muitas casas também alagadas. E aí agora o volume de água chegou até Machado, principalmente na região mais baixa da cidade, ali no bairro da Ponte, no Jardim Chamonix, onde era o Parque de Exposições, as ruas mais baixas aí, Avenida Comendador José Lindolfo, o pessoal aí tendo que circular de barco para poder ajudar as pessoas a saírem de casa, o pessoal que ficou isolado, essa parte muito baixa de onde passa o rio Machado, então alagando várias casas, cerca de 300 casas foram alagadas em Machado, aí na parte baixa, né? E o pessoal lá que mora no bairro Santa Luzia, também isolado aí por conta do volume do rio Machado que passa pelo bairro, e também chegou a inundar algumas ruas do bairro Santa Luzia. Então a prefeitura, desde ontem, Secretaria de Obras, voluntários, Polícia Militar, todo mundo empenhado em ajudar as famílias que foram atingidas aí pela água do rio Machado. Como a gente disse, começou em Poço Fundo e agora chegou em Machado. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, emitiu um comunicado à população para que economize água, uma vez que o abastecimento não está sendo realizado, justamente porque o bombeamento é feito nas águas do rio Machado e as bombas estão encobertas. Portanto, essa é uma situação também bastante crítica em Machado. Olha essa avenida Comendador José Lindolfo virou um rio praticamente, o rio Machado passa bem próximo ali, então ela ficou desse jeito aí, carro debaixo d'água, as casas isoladas, ilhadas em Machado. A gente continua falando agora, dando um alerta para os motoristas que seguem de Alfenas para Paraguaçu. A parte da BR-491, entre Alfenas e Paraguaçu, cedeu, abrindo uma cratera enorme na rodovia. Olha aí, a Polícia Rodoviária Militar interditou esse trecho aí, olha o tamanho do buraco, um perigo para a população. Para os motoristas que utilizam aí, precisam passar pelas rodovias entre Alfenas e Paraguaçu. A alternativa aí, o pessoal voltar para o Machado e passar aí pela rodovia A267, né, que vai entre Machado e Paraguaçu também, para quem precisa se deslocar até para Varginha, utilizando essa rota para Alfenas mais rápido, agora tem que passar aí para o Machado, entre Machado e Paraguaçu, para poder desviar aí dessa cratera, oferecendo risco aí aos usuários da via. Bom, e a gente está falando de chuva, e nesse período, às vezes as pessoas não sabem aonde recorrer, pedir ajuda. Então a gente está disponibilizando aí para o pessoal em casa alguns telefones emergenciais para que você procure ajuda, procure orientação aí
no período de chuva, se estiver passando por alguma situação de emergência. Então aí os telefones, ó, aqui no caso Poços de Caldas, o telefone da Guarda Civil Municipal é 153, o Corpo de Bombeiros é universal, né, em todo o Brasil aqui, é 193, o pessoal pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193, SAMU 192, Defesa Civil, onde tem a Defesa Civil é 199, Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária Federal, pessoal que tem algum problema na rua aí, como ontem um rapaz em Santa Rita de Caldas acabou saindo da estrada após passar por uma região alagada. Felizmente não houve nada mais grave com ele, apenas ferimentos leves, mas o carro estragou praticamente todo. Polícia Rodoviária Federal 191 e aí a assistência social, promoção social, né, o serviço social aqui em Poços de Caldas 156. O pessoal pode acionar esses telefones emergenciais caso necessite de alguma ajuda aí neste período de chuva em situações de risco e emergência, tá ok? Antes da gente ir para um rápido intervalo aqui, ó, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. Eu começo aqui com o Glauber Ribeiro Souza, o Leonardo Fontes lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente, Elias Dias, a Catarina Magalhães, obrigado vocês pela audiência e companhia, e a Maria José de Matos, o Daniel Souza Luz, a Elaine Costa e também a dona Isolda Fonseca também acompanhando a gente aí nessa manhã de quarta-feira aqui em Poços de Caldas pelas nossas redes sociais. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com um recado, um alerta para os pais por conta de uma brincadeira de mau gosto que está circulando pelas redes sociais e pode causar sérios danos à saúde dos seus filhos, inclusive risco de morte com traumatismo craniano. A gente vai mostrar esse alerta daqui a pouquinho, então. Tem também o Ailton Fonseca, que vem com as informações do esporte e também, infelizmente, aí a notícia do nosso grande amigo Lutero Borges, que faleceu hoje de manhã, vítima de um infarto. A gente vai falar sobre isso também, notícia que deixou a imprensa Poços Caldenses de luto. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá ok? Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019. Duster a partir de 69.490 com taxa zero. Kwid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de 499. Só 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia dessa quarta-feira, aqui pela sua Virando TV. Olha, deixa mais um abraço aqui para o Vanderlei Bernardes, o Thiago Xavier, que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, o Marco Bola também, e o Jorge Moreira, lá de São Carlos. Obrigado, Jorge, obrigado pessoal aí que nos acompanha diariamente com notícias aqui de Poços de Caldas e região. Olha, a gente vai falar agora da previsão do tempo para saber como é que fica a chuva aqui em Poços de Caldas e na região. Hoje pela manhã a gente já fez umas imagens aí lá do alto do Santa Augusta, mostrando aí uma panorâmica de Poços de Caldas. Olha o tempo como estava hoje cedo aqui em Poços de Caldas, todo encoberto, com nuvens carregadas aí. Nesse momento fazia um pouquinho de frio, 16 graus, e também uma chuvinha bem fina, né? Uma chuvinha, aquela chuva famosa de molhar bobo pela manhã aí aqui em Poços de Caldas, dando esse clima aí todo friozinho em pleno verão aqui. O pessoal, tem muita gente que gosta desse clima aqui em Poços de Caldas.
A temperatura máxima hoje não deve passar dos 22 graus e há previsão de chuvas isoladas com trovoadas ao longo do dia, tá ok? Ao longo da tarde aí pode ser que volte a chover aqui em Poços de Caldas e região. Olha, a gente a gente divulga agora aqui com muito pesar, né, a morte do senhor Lugero Borges, o famoso Papai Noel aqui de Poços de Caldas, membro da Academia de Letras, radialista e também assim um famoso encadernador e também restaurador aqui de Poços de Caldas. O pessoal aí tinha um grande apreço pelo senhor Lutero, faleceu hoje vítima de infarto em casa. Ele tinha 90, a gente colocou 94, mas corrigi aqui, viu, Gero? Perdão aí que eu passei a idade errada, tinha 95 anos e vai completar 96. No próximo mês o pessoal estava até preparando já para comemorar aí mais um aniversário do seu Lugero, mas infelizmente aí hoje a gente acordou com essa notícia triste do seu falecimento. Ele também que era membro aí da Associação Sul-Mineira de Imprensa em Poços de Caldas. O seu Lugero, ele deixa 4 filhos, né? E o corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será às 5 horas no cemitério Parque, na zona sul de Poços de Caldas. Nossos sentimentos, sinceros sentimentos aos filhos, à família do seu Lugero aí, que durante muitos anos, como eu disse, foi o Papai Noel aqui de Poços de Caldas. O pessoal tem uma grande recordação com ele aí, desse trabalho, dessa atuação dele aí ao longo dos anos aqui em Poços de Caldas. Nossos sinceros sentimentos, então, a toda a família do seu Lugero. Olha, agora a gente traz aqui um recado para os pais de um vídeo que está circulando pelas redes sociais e tem causado aí muita preocupação dos pais e também deixando muitas crianças gravemente feridas com traumatismo craniano. É uma brincadeira rasteira, a rasteira que está sendo divulgada aí, circulando nas redes sociais. Então, muito cuidado aí aos pais para essa brincadeira de mau gosto. Olha aí, ó. O pessoal ainda chega a filmar, a pessoa pula e no ar ela é atingida aí, leva uma rasteira e ela cai batendo a cabeça, a nuca, muito forte no chão. Isso aí, ó, na escola. Por favor, pais, orientem seus filhos, os jovens que estão retornando à escola, orientem eles para que não faça isso, né? E que também preste atenção com os colegas quando chamar para esse tipo de brincadeira, não aceitem, porque é muito perigoso, pode levar à morte, dependendo da velocidade que a pessoa cai, ela bate a cabeça, sendo vítima aí de traumatismo craniano, podendo até morrer, dependendo da velocidade que ela bate a cabeça no chão. Portanto, cuidado aí, oriente seus filhos, evite esse tipo de brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, que pode ocasionar aí danos sérios à saúde, podendo levar até a morte. Portanto, os pais fiquem atentos, conversem bastante com seus filhos, isso não é brincadeira, é uma brincadeira de mau gosto. Olha, gente, antes de encerrar aqui o segundo bloco, a gente falou do pessoal do Corpo de Bombeiros, que atuou aí em várias ocorrências aí ontem, o dia todo, né, desde o início da madrugada, os bombeiros aqui da primeira companhia independente de Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, trabalhando aí em várias ocorrências em Poços de Caldas, Bandeira do Sul, Botelhos e também Campestre. Quando tudo parecia que estava tranquilo, no final do dia aí, pessoal retornando para o quartel aqui em Poços de Caldas, na madrugada de hoje um chamado para socorrer aí um cão que estava preso em um buraco no bairro São José. Imediatamente o pessoal se prontificou aí e foi até lá, ó, no meio do mato. Esse cachorro aí estava preso, não conseguia sair. O pessoal, temendo aí pela vida desse animal, acionou o Corpo de Bombeiros, que foi lá. Esse aí, se não me engano, é o Tenente Tárcio Salles, que foi com a sua equipe lá, que estava de plantão aí, um plantão muito difícil para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, antes deles aí terminarem aí o seu descanso aí de madrugada, encerrando o plantão, foi até o bairro São José resgatar esse cão que estava preso em um buraco. Isso aí é só mais um detalhe do trabalho, das atividades que o Corpo de Bombeiros aqui em Poços de Caldas
realiza não só na cidade, mas também em toda a região. E aí podemos dizer, né, que foi aí mais uma ocorrência para coroar aí a madrugada, o dia intenso de ocorrências por conta da chuva ontem, toda a terça-feira na região. E aí teve aí a gente mais essa ocorrência para o pessoal salvar mais uma vida, independente, né, se é de pessoa ou animal, é uma vida e eles estiveram lá para poder fazer esse salvamento. Muito obrigado aí em nome das vítimas da chuva, né, na região, aqui em Poços de Caldas também, e por causa desse cachorro também, o pessoal acabou salvando aí. Obrigado ao Corpo de Bombeiros, a gente agradece em nome de todas essas pessoas que foram ajudadas, socorridas ontem e continuam sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas. Um belo trabalho para vocês aí, parabéns. Vamos para um rápido intervalo e antes disso aqui, deixa eu ver quem mais entrou. A Isildina das Graças Moreira, o Mauro Sérgio lá em Muzambinho, teve chuva também em Muzambinho aí, né, Maurão? Que o pessoal aí possa aguardar aí esse momento de chuva passando aí para poder trazer mais tranquilidade para as pessoas, né? A gente sabe que é um período dela, né? Volto a falar que a chuva não causa estrago, e sim a forma que a cidade cresce, o crescimento desordenado, né? Onde as pessoas acabam construindo, não porque elas querem, mas onde é oferecido, e aí acaba também tendo desmatamento, o pessoal acaba queimando aí um matinho aí que está na encosta, acha que isso não vai trazer consequências, e estão errados, porque a gente está vendo aí, ó, inundações, barrancos que caem justamente por conta da ação do próprio homem, e isso aí é o reflexo da natureza. Tá ok? Vamos então para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. O Ailton Fonseca vai falar sobre a Caldense que se prepara para enfrentar o Galo no próximo domingo. Rapidinho a gente está de volta, tá ok? A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800. Você quer mais um motivo para ter a internet da Poços.net? A Poços.net é a primeira rede de internet da cidade e está a seu lado há 23 anos. Poços.net, a provedora que tem Poços até no nome. Você sabe o que fazemos? Fabricamos oportunidades. Seja para grandes momentos ou simples ocasiões. Oportunidades para emoções especiais e boas histórias. Para sorrir, amar, se divertir ou simplesmente relaxar. E fazemos tudo isso por você, pois você faz parte de nossa história. E nós fazemos parte da sua. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Há 64 anos proporcionando as melhores emoções. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Virou Notícia dessa quarta-feira. Agora, as informações da Caldense que se prepara para encarar o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, no próximo domingo pelo Campeonato Mineiro 2020. É lógico, ele, Ailton Fonseca, traz todos os detalhes, todas as informações desses preparativos que estão sendo realizados aí durante essa semana. Atenção voltada para esse jogo contra o Galo lá em Belo Horizonte. Como foi esse jogo, Ailton? Ou melhor, como foi o treino, Ailton? Muito boa tarde a você, Rony Bispo. Um grande abraço a todos os nossos amigos. Nossa participação hoje aqui, na verdade, começa com a Copa do Brasil. A gente vai trazendo aí, porque ontem nós tivemos um jogo pela Copa do Brasil envolvendo o Imperatriz do Maranhão e o Vitória da Bahia. E o Vitória acabou empatando fora de casa, 0-0, e por isso o Vitória passa para a próxima fase da competição. Seria
um desastre, né, para o futebol baiano se o Vitória ficasse fora, até porque o Bahia também já está fora. Então, por sorte, né, o Vitória conseguiu esse empate e o futebol baiano tem uma sequência dentro da competição. Mais jogos da Copa do Brasil que se movimenta a partir de hoje, né? O Bragantino do Pará enfrenta o Ceará, lá em Bragança, no Pará. O Bangu, lá no Rio de Janeiro, recebe o Oeste. Na verdade, esse jogo, eu não sei se será em Moça Bonita, né? Mas de qualquer maneira, será no Rio de Janeiro. E aí o Frei Paulistano, né, enfrentando o Remo do Pará. O Caucaia do Ceará, diante do São José do Rio Grande do Sul. Brusque de Santa Catarina, enfrentando o Sport de Pernambuco. O Atlético Alagoinha da Bahia, recebendo o Botafogo da Paraíba. O Gama, lá no Distrito Federal, enfrenta o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. O Altos do Piauí recebe o Vasco da Gama. E depois nós temos aí o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, jogando diante do Sampaio Correia. O próximo adversário da Caldense no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, vai a Campina Grande, na Paraíba, enfrentar a Campinense. O Toledo do Paraná recebe o Náutico do Pernambuco. O Galvez do Acre joga diante do Vila Nova de Goiás. O Manaus recebendo o Coritiba, lá em Manaus. E o Gama do Distrito Federal, esse jogo nós já dissemos, diante do Brasil de Pelotas. Então, esses são os jogos que movimentam aí a Copa do Brasil nesse dia, no dia de hoje. E a gente vai ficar de olho, porque é aquela história, né? Quem empata fora de casa passa para a próxima fase. E quem vencer também, nesse caso aí, o dono da casa precisa vencer para continuar na competição. Falando agora da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, ontem a movimentação da Sul-Americana e o Goiás acabou tropeçando, né? Vamos aí para os jogos. Ontem nós tivemos o Atlético Grau do Peru perdendo em casa para o River Plate do Uruguai. O Argentino Júnior da Argentina empatou em casa com o Sport Huancayo do Peru. O Sol de América venceu o Goiás pelo placar de 1-0. O Deportivo Cali venceu o River Plate do Paraguai por 2-1. A Copa Sul-Americana prossegue, né? Daqui a pouco nós vamos ver o gol do Vera diante do Uruguai, mas vamos aí com os jogos que movimentam hoje a Copa Sul-Americana. O Lanús da Argentina recebe a Universidade de Quito do Equador. O Huachipato do Chile jogando diante do Deportivo Pasto da Colômbia. Temos também o jogo do Bahia, que recebe o Nacional do Paraguai, lá em Salvador. E o Llaneros da Colômbia jogando diante do Liverpool do Uruguai. São jogos que movimentam hoje a Copa Sul-Americana. Agora sim, então, nós vamos ver o gol que decretou a derrota do Goiás fora de casa, o Vera fazendo o gol que acabou determinando aí a vitória do adversário do Goiás, na verdade, né? Então é isso que a gente está determinando nesse momento aí. Uma bola alçada na área e de cabeça decretado o gol que derrubou o Goiás nesse primeiro jogo aí. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso programa falando agora, a nossa participação aqui, né, Rony? Falando agora da Copa Libertadores da América. Copa Libertadores que ontem teve a vitória do Internacional. Mas nós vamos começar com a vitória do Deportivo Táchira da Venezuela, 2-0 em cima do Independiente de Medellín, na Colômbia. O Internacional de Porto Alegre, como nós dissemos, bateu a Universidade de Chile por 2-0. E o Deportes Tolima, da Colômbia, venceu o Macará do Equador por 1-0. Antes da gente ver os dois gols do Inter, só lembrando então os jogos que dão sequência à Taça Libertadores. Hoje nós teremos Cerro Porteño e Universitário do Peru, lá no Paraguai. O Palestino do Chile recebendo o Cerro Largo do Uruguai.
o Corinthians, né, jogando diante do Guarani do Paraguai, esse jogo na Arena Corinthians em São Paulo, e o Atlético Tucumã da Argentina enfrentando o The Strongest da Bolívia. São esses os jogos que movimentam hoje a Copa Libertadores da América. E agora sim vamos ver os 2 gols do Internacional e na narração dos companheiros lá do Rio Grande do Sul, né, que é uma narração diferenciada, daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né, na narração dos companheiros aqui de São Paulo, de Minas. Então nós vamos trazer, assim, até como uma novidade para você que está nos acompanhando, os gols com a narrativa dos amigos lá de Porto Alegre. Olha o erro, Bosquilha entrou livre para marcar, gol! Gol de Bosquilha para o Internacional, 42 do primeiro tempo, um erro elementar do jogador Carrasco, elementar, ele dominou a bola dentro, na frente da grande área e não viu que o jogador do Inter vinha como ladrão de bola. E como ladrão ele roubou a bola e foi para dentro do gol, só ele o goleiro meteu para dentro do gol para marcar. O Inter aproveita um erro elementar para construir o seu gol e para começar a construir sua classificação. 42 do primeiro tempo, 1-0 para o Internacional. Gabardo campo para cruzar, ganhou do marcador para marcar o gol, ganhou do goleiro, não tem goleiro, bateu, gol! Gol! Marcos Guilherme. Internacional, Marcos Guilherme. Ele foi no fundo do campo para cruzar, ganhou do marcador, o goleiro saiu, ele driblou o goleiro também, e aí foi para a conclusão, marcando o gol do Internacional a 30 minutos e meio. Marcos Guilherme, ele é o nome do gol. O Inter faz 2-0 e agora dá para dizer definitivamente, não há mais riscos. O Inter está lá, Tolima, Macará, que venham, porque o Inter está pronto para enfrentá-los. O Inter passou aí, você viu, o Marcos Guilherme é um garoto da base, está entrando e está correspondendo. E o Bosquilha, que fez o primeiro gol, também estava no banco. O companheiro dele que saiu, se lesionou, ele entrou para fazer um jogaço. Jogou muito bem o Bosquilha, não só pelo gol, mas pela atuação que ele teve ao longo dos quase 90 minutos que ele esteve em ação. Bem, falando agora da Caldense, a nossa veterana tem esse compromisso muito difícil contra o Atlético no Mineirão, jogo neste domingo, o jogo 4 da tarde, nós estaremos lá inclusive para acompanhar o jogo e para trazer subsídios do que vai acontecer no jogo na segunda-feira, para que você nos acompanhe também, ter essas informações. Mas a preparação da Caldense, ela vai treinar ainda hoje no período da tarde no CT, treina amanhã, na sexta-feira ela treina pela manhã, ao meio-dia viaja para Belo Horizonte e vai treinar no sábado pela manhã, já na capital mineira. O pessoal não definiu ainda o local do treinamento, eles estão em contato com a diretoria do Cruzeiro, muito provavelmente o jogo vai acontecer na Toca da Raposa 1 ou 2, né? Em algum dos 2 centros de treinamento do Cruzeiro. É provável. E no domingo, 4 da tarde, o jogo. Depois do jogo, o time retorna para Poços de Caldas. Claro que é um jogo complicado. O Atlético, embora tenha um jogo hoje pela Sul-Americana, ele deve, aliás, hoje pela Copa do Brasil. E depois, na semana que vem, um jogo também pela Sul-Americana, embora sendo dentro de casa, mas são muitos jogos para o Atlético num período muito curto. Pode ser até, eu disse isso ontem e é verdade, pode ser até que o Atlético poupe alguns jogadores para o jogo contra a Caldense. Se isso acontecer, melhor para a Caldense, que vai enfrentar um time talvez que não esteja tão entrosado como o time que vem jogando naturalmente na competição. Outra coisa que a assessoria de comunicação da Caldense divulgou ontem é que esse time da Caldense, quase que 80% dessa rapaziada trabalha junto, quase que 80% trabalham juntos desde o Sub-15. Primeiro jogando no Sérvio Hortolândia, lá da Grande Campinas, depois indo para a Bragança Paulista,
onde jogou pelo Bragantino Sub-17 e o Sub-20, inclusive pelo Bragantino. Chegaram às quartas de final da Copa São Paulo e depois vindo para o Grêmio Osasco, depois para a Caldense, o ano passado no Campeonato Brasileiro da Série D, uma campanha muito positiva na primeira fase, a melhor campanha do Brasil na Série D na primeira fase. E depois a história que você conhece, perdendo para o Ituano, sendo eliminada a Caldense na segunda fase. Então no Campeonato Mineiro, esse grupo está entrosado e está conseguindo bons resultados. Tomara que contra o Atlético também o time traga um grande resultado. É isso aí, Rony Bispo. Um grande abraço para você. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações. Até lá. Tá certo, muito bem, muito obrigado, viu, Ailton? Forte abraço para você também. Bom, é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um Virou Notícia. Hoje, quarta-feira, muitas notícias ainda sobre a chuva na região. A gente vai acompanhando ao longo do dia como fica o tempo aqui em Poços de Caldas, se essa chuva volta a preocupar ou não. Pessoal aí, os voluntários ainda trabalhando, ajudando o pessoal, principalmente em Bandeira do Sul e com várias campanhas aqui em Poços de Caldas também. É muito bom a gente ajudar quem necessita, quem precisa. É muito válida aí essa iniciativa do pessoal aqui em Poços de Caldas também. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã estou de volta com mais informações para vocês aqui no Virou Notícia pela Virando TV e também no poçoscom.com. Forte abraço, aproveite sua quarta-feira e até amanhã.